Por 14 anos, escutei do meu padrasto Jorge que eu devia gratidão eterna por ter um teto sobre a cabeça. Por 14 anos, acreditei que vivia de favor na casa dele, até descobrir a verdade escondida por minha mãe. Tudo começou quando eu tinha 4 anos e meu pai morreu num acidente de trânsito. Lembro vagamente dele. Um homem alto, de barba sempre bem feita, que me chamava de princesinha e prometia que sempre cuidaria de mim. Depois que ele se foi como se uma sombra engolisse nossa casa. Minha mãe, Carla, ficou perdida, chorando todos os dias, sem saber como seguir em frente. Foi aí que o Jorge apareceu. Ele era colega de trabalho da minha mãe numa fábrica de tecidos, e no começo parecia realmente querer ajudar. Trazia mercadorias, pagava algumas contas, ficava com ela nas noites mais difíceis. Eu era pequena demais para entender as nuances, mas lembro de sentir um alívio quando via minha mãe parando de chorar. "O Jorge é um homem bom", ela dizia, secando as lágrimas. "Ele vai cuidar de nós duas." Eles se casaram quando eu tinha 5 anos. A cerimônia foi simples, no civil, e lembro do Jorge me levantando no colo depois da assinatura dos papéis. "Agora você tem um pai de novo, pequena", ele disse, sorrindo. "E eu prometo que vou cuidar de você como se fosse minha filha de sangue." Nos primeiros meses, ele realmente tentou. Me levava ao parque, ajudava com a lição de casa, até me ensinou a andar de bicicleta no quintal de casa. Mas algo mudou quando eu comecei a crescer e a questionar as coisas. A primeira vez que ouvi a frase que se tornaria o refrão da minha adolescência foi quando eu tinha 7 anos. Eu havia quebrado um prato sem querer durante o jantar e comecei a chorar, com medo de ser repreendida. "Para de drama", disse Jorge, pegando os cacos do chão. "Você deveria ser grata por ter esse prato para quebrar. Se não fosse por mim, você e sua mãe estariam passando fome." Minha mãe não disse nada. Apenas baixou a cabeça e continuou comendo. "Fala obrigada pro Jorge", ela murmurou para mim. "Obrigada", repeti, ainda soluçando. "É assim mesmo", ele disse, acariciando minha cabeça. "Gratidão. É isso que eu espero de você." Conforme os anos passaram, essas lições de gratidão se tornaram mais frequentes e mais duras. Qualquer coisa que eu fizesse de errado, deixar a luz do quarto acesa, esquecer de lavar a louça, tirar uma nota baixa na escola, virava oportunidade para Jorge me lembrar do meu lugar. "Você só tá aqui porque eu permito", ele dizia, cruzando os braços e me encarando com aquele olhar severo. "Não esqueça disso nunca." Quando completei 10 anos, comecei a notar que nossa casa era diferente das casas dos meus amigos. Enquanto eles podiam assistir televisão na sala, eu só podia ver TV no meu quarto, e apenas depois de terminar todos os afazeres. Enquanto eles recebiam mesada, eu tinha que pedir permissão até para pegar um copo d'água na geladeira quando Jorge estava assistindo seus programas. "Casa tem regras", ele explicava quando eu questionava. "E quem faz as regras aqui sou eu, porque é minha casa." Minha mãe sempre concordava com ele. Toda vez que eu tentava conversar com ela sobre como me sentia, ela vinha com o mesmo discurso. "Não provoca o Jorge, Sofia", ela dizia, falando baixo para ele não ouvir. "Ele faz tudo por nós. Sem ele, a gente não teria nada." "Mas e o papai? Ele não deixou nada pra gente?" "Seu pai morreu cheio de dívidas", ela respondia, desviando o olhar. "O Jorge que pagou tudo e nos deu essa casa para morar. Você precisa ser grata." Eu tentava ser. Juro que tentava. Mas era difícil sentir gratidão quando cada respiração dentro de casa parecia precisar de autorização. Aos 12 anos, as coisas pioraram. Jorge perdeu o emprego na fábrica e ficou em casa o dia todo. Isso significava que eu tinha que andar na ponta dos pés constantemente, porque qualquer barulho o irritava. "Você não pode nem brincar direito", ele reclamava quando eu arrastava uma cadeira ou deixava cair um livro. "Parece que não tem educação." Foi nessa época que ele começou a falar sobre dinheiro na minha frente. "Tá custando caro manter uma adolescente", ele dizia para minha mãe, falando alto o suficiente para eu ouvir da cozinha. "Comida, roupa, material escolar, não sei se compensa." "Jorge, pelo amor de Deus."
Minha mãe respondia, parecendo assustada. Ela é uma criança. Criança que não é minha filha, ele retrucava. E que tá ficando cara demais. Nessas horas eu sentia um frio na barriga, uma sensação de que talvez ele realmente pudesse me mandar embora. Para onde eu iria? Como minha mãe reagiria? Ela escolheria ele ou a mim? A resposta veio alguns meses depois, quando Jorge conseguiu outro emprego e seu humor melhorou um pouco. Mas as ameaças ficaram mais sutis e, de certa forma, mais eficazes. Você tem sorte de ter uma mãe que me convenceu a aceitar você, ele dizia, sempre que eu fazia algo que o desagradava. Nem todo homem aceitaria criar filho dos outros. Aos 14 anos, eu já havia internalizado completamente a narrativa dele. Realmente acreditava que vivia de favor, que devia ser grata por cada prato de comida, cada peça de roupa, cada noite dormindo em uma cama quentinha. Parei de questionar as regras da casa. Parei de reclamar quando ele aumentava minha lista de obrigações. Parei de sonhar com uma vida diferente. Foi quando começaram os preparativos para eu entrar no ensino médio que Jorge soltou a bomba que mudaria completamente minha rotina. Você vai ter que começar a trabalhar, ele anunciou durante o jantar, cortando sua carne sem me olhar nos olhos. Já tá na idade de se sustentar. Mas Jorge, minha mãe protestou timidamente. Ela precisa estudar. Pode estudar e trabalhar, ele interrompeu. Meio período cada um. Assim ela aprende o valor das coisas e para de achar que tudo cai do céu. No dia seguinte, ele me levou até uma lanchonete no centro da cidade. O dono, seu Antônio, era um homem baixinho e simpático que precisava de ajuda no período da tarde. Ela é responsável, Jorge disse me apresentando, e precisa aprender a ganhar o próprio dinheiro. Que bom, respondeu seu Antônio, sorrindo para mim. Você parece uma menina esperta. O trabalho é simples. Atender os clientes, anotar os pedidos e ajudar na cozinha quando necessário. Pago R$ 200 por mês. R$ 200? Para uma garota de 14 anos que nunca havia ganhado dinheiro próprio, parecia uma fortuna. Obrigada pela oportunidade, eu disse realmente empolgada. No caminho de volta para casa, Jorge deixou as regras claras. Esse dinheiro vai direto para sua mãe, ele disse. Ela vai guardar para você e usar o que for necessário para cobrir seus gastos. Comida, roupa, material escolar, nada é de graça nessa vida. Tudo bem, concordei. Afinal, fazia sentido. Eu morava na casa deles, comia a comida deles, usava a energia elétrica deles. Era justo contribuir. Começar a trabalhar foi libertador, pelo menos no início. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar onde me sentia útil e valorizada. Seu Antônio era paciente, me ensinou tudo com calma, e os clientes eram, na maioria, pessoas simpáticas, que faziam questão de elogiar meu atendimento. Você tem jeito para isso, ele dizia, sempre que eu conseguia lidar bem com um cliente difícil. É educada, rápida e não esquece os pedidos. Isso é raro. No final do primeiro mês, quando recebi meus R$ 200, senti um orgulho que nunca havia experimentado. Era meu dinheiro, conquistado com meu trabalho, meu esforço. Cheguei em casa eufórica e entreguei as notas para minha mãe. Olha só, ela disse sorrindo e contando o dinheiro. Nossa filha já está ganhando a vida. Sobre tempo, comentou Jorge da sala. Agora ela pode pagar as próprias coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu salário começou a cobrir meus materiais escolares, minha roupa, até meus produtos de higiene pessoal. Quando questionei minha mãe sobre isso, ela me explicou que era para eu aprender responsabilidade. É assim que a vida funciona, filha, ela disse. Cada um paga o que gasta. Mas eu não pago aluguel nem comida, argumentei. Porque o Jorge é bonzinho, ela respondeu. Ele podia cobrar, mas não cobra. Você devia ser grata. Sempre a mesma palavra, grata. Aos 16 anos, minha rotina era puxada. Escola de manhã, trabalho à tarde, e ainda tinha que chegar em casa e ajudar com os afazeres domésticos. Jorge havia conseguido um emprego melhor e agora ganhava bem. Mas isso não mudou minha situação. Pelo contrário,
ele ficou mais exigente. Agora que você tá quase adulta, precisa aprender a se virar sozinha, ele dizia. Porque não vai ficar aqui para sempre. Essa frase me assombrava. Para onde eu iria quando completasse 18 anos? Como me sustentaria apenas com o salário da lanchonete? Esses pensamentos me mantinham acordada várias noites. Foi durante uma dessas noites insones que ouvi uma conversa que nunca deveria ter ouvido. Eram quase 2 horas da manhã quando me levantei para ir ao banheiro. A casa estava escura e silenciosa, mas percebi uma luz vinda da cozinha. Conforme me aproximei, ouvi as vozes de Jorge e minha mãe conversando baixo. Não aguento mais essa situação, Jorge estava dizendo. Ela tá ficando grande demais, questionando demais. E esse dinheiro que ela ganha mal cobre os gastos dela. Mas Jorge, ela é minha filha, minha mãe respondeu com a voz trêmula. E eu não sou o pai dela, ele retrucou rispidamente. Já fiz minha parte. Quando ela fizer 18 anos, tem que sair. Essa casa não é hotel. Para onde ela vai? Não é problema nosso. Ela que se vire. Arranje um emprego melhor, alugue um quartinho, case com alguém. Qualquer coisa, menos ficar aqui. Meu coração disparou. Eles estavam realmente planejando me expulsar de casa assim que eu completasse a maioridade. Voltei para o meu quarto em pânico, tentando não fazer barulho, e passei o resto da noite imaginando o meu futuro. No dia seguinte, tentei conversar com minha mãe. Mãe, posso falar com você um minutinho? Claro, filha. O que foi? Respirei fundo antes de fazer a pergunta que me atormentava. Quando eu fizer 18 anos, vocês vão me mandar embora? Ela ficou pálida e desviou o olhar. Quem te disse isso? Ninguém disse nada. Eu só... Sinto que não sou bem-vinda aqui. Sofia, você é minha filha. Claro que é bem-vinda. E o Jorge? Ele acha a mesma coisa? Ela hesitou por um longo momento antes de responder. O Jorge... Ele acha que quando você virar adulta, deve aprender a viver sozinha. É normal, filha. Todo mundo sai de casa 1 hora. Mas eu não tenho para onde ir. Você vai encontrar um jeito. É uma menina inteligente e trabalhadora. Naquele momento, entendi que minha mãe não ia me defender. Se chegasse a hora de escolher entre mim e Jorge, ela escolheria ele. Essa percepção doeu mais do que todas as humilhações que eu havia sofrido. A partir daquele dia, comecei a me preparar para a vida adulta de forma ainda mais intensa. Pedi para trabalhar mais horas na lanchonete. Consegui um emprego extra nos fins de semana ajudando numa floricultura e até comecei a dar aulas particulares de matemática para crianças menores. Nossa, você tá trabalhando demais, comentou seu Antônio um dia. Não esquece de estudar também. Educação é importante. Eu estudo sim, respondi. Mas preciso juntar dinheiro. Pra quê? Você é muito nova para estar pensando nisso. Não tive coragem de contar a verdade. Como explicar que estava me preparando para ser expulsa de casa pelos próprios familiares? Chegando aos 17 anos, eu trabalhava quase 40 horas por semana e ainda conseguia manter boas notas na escola. Meu dinheiro, porém, continuava indo direto para minha mãe, que alegava estar guardando para mim. Quando você precisar, eu te dou, ela dizia sempre que eu perguntava sobre minhas economias. Mas eu preciso agora, insisti um dia. Quero comprar uns livros para me preparar para o vestibular. Que vestibular? Você não vai ter dinheiro para a faculdade. Posso tentar uma bolsa ou financiamento estudantil. Sofia, seja realista. Menina pobre não faz faculdade. Você já tem uma profissão na lanchonete. Foi a primeira vez que senti raiva real da minha mãe. Como ela podia simplesmente descartar meus sonhos daquele jeito? Como podia achar que eu deveria me conformar com tão pouco? Eu vou fazer faculdade sim, declarei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Com que dinheiro? Com o meu dinheiro, o que eu ganho trabalhando. Esse dinheiro tá guardado para coisas importantes, ela respondeu irritada. Não para sonhos impossíveis. Naquela noite, ouvi outra conversa que não deveria ter ouvido. Jorge e minha mãe estavam discutindo na cozinha, e dessa vez eles não se preocuparam em falar baixo. Ela tá ficando rebelde, Jorge dizia.
Quer fazer faculdade? Quer ter dinheiro próprio? Tá na hora de cortar isso pela raiz. Como assim? Ela faz 18 anos mês que vem. É só não renovar a matrícula dela na escola e pronto. Sem ensino médio completo, ela esquece essas ideias de grandeza. Jorge, você não pode fazer isso. É o futuro da minha filha. Sua filha já tem futuro, trabalhar e se sustentar. O resto é luxo que não podemos pagar. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Ele realmente planejava sabotar minha educação para me manter sob controle. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A menina obediente e grata estava morrendo, e no lugar dela nascia uma jovem determinada a lutar pelo próprio futuro. No dia seguinte, fui direto à escola e conversei com a coordenadora pedagógica. Professora Marta, preciso da sua ajuda, disse, sentando na cadeira em frente à mesa dela. Claro, Sofia. O que posso fazer por você? Meu padrasto não quer que eu termine o ensino médio. Ele quer me tirar da escola quando eu fizer 18 anos. Ela franziu o senho, parecendo preocupada. Isso é muito sério. Você tem certeza? Contei tudo o que havia ouvido, tentando manter a calma para não parecer dramática. A professora Marta me ouviu atentamente, fazendo algumas anotações. Sofia, você é maior de idade ou menor? Ainda sou menor. Faço 18 anos mês que vem. Então seu padrasto não pode simplesmente te tirar da escola. Enquanto você for menor de idade, sua mãe é sua responsável legal. Ela precisa assinar qualquer documento relacionado à sua educação. E se ela assinar? Aí fica mais complicado. Mas vamos trabalhar com outras possibilidades. Você tem interesse real em fazer faculdade? Muito interesse. É meu sonho. Suas notas são excelentes. Você tem chance real de conseguir uma bolsa integral em várias universidades. Que tal a gente começar a preparar sua inscrição para o Enem e para os vestibulares? Pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança. Talvez houvesse uma saída. Professora, tem outra coisa. Meu dinheiro do trabalho. Eles não me deixam usar. Como assim? Expliquei a situação, e ela balançou a cabeça indignada. Isso é abuso financeiro, Sofia. Você trabalha, você tem direito ao seu salário. Mas eles dizem que é para cobrir meus gastos. Seus gastos como alimentação e moradia? Isso são responsabilidades dos seus pais enquanto você for menor de idade. O dinheiro que você ganha deveria ser seu. Saí da escola naquele dia com uma sensação estranha. Pela primeira vez, alguém havia me dito que eu tinha direitos. Que as coisas que aconteciam comigo não eram normais. Chegando em casa, encontrei Jorge na sala, assistindo televisão. Chegou tarde hoje, ele comentou sem tirar os olhos da tela. Parei na escola para conversar com uma professora. Por quê? Respirei fundo. Era agora ou nunca. Para saber sobre vestibular. Quero fazer faculdade. Ele finalmente me olhou, com uma expressão de desdém. Já não conversamos sobre isso? Você não tem dinheiro para a faculdade. Posso conseguir uma bolsa. Sofia, para com essa ilusão. Você não nasceu para isso. Aceita tua condição e para de sonhar alto. Minha condição? Qual é minha condição? De alguém que deveria ser grata por ter um teto e comida. De alguém que precisa trabalhar para se sustentar. De alguém que não pode se dar ao luxo de ficar anos estudando. Eu trabalho há 3 anos e nunca vi a cor do meu dinheiro. Porque esse dinheiro paga suas coisas. Você acha que vive de graça aqui? E se eu não quiser mais viver aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jorge me encarou por longos segundos antes de responder. Então pode arrumar suas coisas e sair. Mas não leva nada que não seja seu. Tudo bem, respondi, surpreendendo a nós dois. Mas eu quero meu dinheiro. Todo o dinheiro que ganhei trabalhando. Que dinheiro? Esse dinheiro pagou suas despesas. Então me dá um extrato. Mostra onde foi gasto cada centavo. Eu não devo satisfação para você. Então eu vou atrás dos meus direitos. Foi a primeira vez que vi medo nos olhos dele. Não muito, mas suficiente para eu perceber que tinha tocado num ponto sensível. Minha mãe apareceu na sala nesse momento, claramente tendo ouvido nossa discussão.
O que está acontecendo aqui? Sua filha está se achando muito esperta, Jorge respondeu. Quer sair de casa e ainda quer levar dinheiro. Sofia, vem cá, minha mãe disse, me puxando para a cozinha. O que deu em você? Mãe, eu não aguento mais essa situação. Ele me humilha todos os dias, me trata como empregada e ainda por cima rouba meu dinheiro. Ninguém tá roubando nada. Esse dinheiro paga suas coisas. Que coisas? Minha comida! Isso não é obrigação de vocês enquanto eu for menor de idade? Ela ficou sem resposta por um momento. Sofia, você está sendo influenciada por alguém. Essas ideias não são suas. São sim, mãe. Eu só demorei muito para acordar. Escuta bem o que eu vou te falar. Ela disse baixando a voz. O Jorge tá falando sério. Se você continuar com essa rebeldia, ele vai te botar para fora. E eu não vou poder fazer nada. Então você vai escolher ele? Eu preciso do Jorge, Sofia. Sozinha, eu não consigo sustentar nem a mim mesma, quanto mais você. E o que o meu pai deixou? Ele não deixou nada pra gente? Seu pai morreu devendo. Não deixou nada além de dívidas. Tem certeza? Claro que tenho. Você acha que eu mentiria sobre uma coisa dessas? Saí daquela conversa com mais dúvidas do que respostas. Algo na expressão da minha mãe, na forma como ela desviou o olhar quando falou do meu pai, me fez desconfiar. No dia seguinte, conversei novamente com a professora Marta e contei os últimos acontecimentos. Sofia, você precisa de ajuda profissional. Vou te dar o contato de uma assistente social que trabalha com casos de abuso familiar. Não é abuso, protestei automaticamente. Ele só... Sofia, escuta o que você mesma está dizendo. Trabalho infantil forçado, apropriação indébita de salário, ameaças de expulsão de casa. Isso é abuso, sim. A assistente social, Dona Regina, me recebeu no mesmo dia. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor que me fez sentir segura imediatamente. Conta pra mim toda a sua história desde o começo, ela disse. Passei 2 horas relatando tudo. A morte do meu pai, a chegada do Jorge, as humilhações constantes, o trabalho forçado, a apropriação do meu salário, as ameaças. Ela me ouviu sem interromper, fazendo algumas anotações. Sofia, sua situação é muito séria. Existem várias irregularidades aí. Ela disse quando terminei. Primeiro, sobre seu trabalho. Você começou a trabalhar com 14 anos, que é permitido por lei, mas todo o seu salário deveria ser seu. Seus pais têm obrigação de te sustentar até os 18 anos, independente de você trabalhar ou não. Eles dizem que é para eu aprender responsabilidade. Responsabilidade se ensina de outras formas. Apropriar-se do salário de um menor é crime. Mas eles são meus pais. Seu padrasto não é seu responsável legal. Sua mãe é. E mesmo ela não tem direito ao seu salário, apenas à administração dele, com prestação de contas. E sobre meu pai? Eles dizem que ele morreu devendo... Isso você pode verificar. Morte deixa registros. Inventário, partilha de bens, tudo fica documentado. Como eu faço para descobrir? Precisamos ir no cartório onde foi registrada a morte dele. Você sabe onde ele morreu? Aqui mesmo na cidade. Então vamos lá. Você tem documentos dele? Tenho certidão de nascimento. E a minha certidão tem o nome dele. Perfeito. É suficiente. 3 dias depois, eu e Dona Regina estávamos no cartório. A funcionária, uma senhora simpática de uns 60 anos, nos atendeu com paciência. Preciso de informações sobre o inventário de João Carlos Santos. Dona Regina explicou, mostrando meus documentos. Deixa eu ver aqui no sistema. A funcionária disse, digitando no computador. João Carlos Santos. Morreu em 2006. Inventário foi aberto, sim. Meu coração disparou. E os bens? Como ficaram? A funcionária continuou digitando e lendo. Aqui diz que ele deixou um imóvel. Rua das Flores, número 345. Foi deixado para menor Sofia Santos, com usufruto da mãe Carla Santos até a menoridade da herdeira. Senti o mundo girar. Dona Regina me amparou pelo braço.
Sofia, você tá bem? A casa. Consegui sussurrar. A casa é minha? Pelo que tá aqui nos documentos, sim, confirmou a funcionária. Você é a proprietária desde os 4 anos de idade. Sua mãe tinha apenas o direito de morar lá e administrar o imóvel até você completar 18 anos. E agora que ela vai fazer 18? Agora a propriedade passa integralmente para ela. Sem usufruto, sem administração, a casa é dela. Saí do cartório em estado de choque. 14 anos acreditando que vivia de favor, e a casa sempre foi minha. Minha mãe sabia. Claro que sabia. E o Jorge? Será que ele sabia também? Sofia, respira! Dona Regina disse, me fazendo sentar num banco na praça em frente ao cartório. Eu sei que é muita informação. Eles mentiram para mim a vida toda. Mentiram sim, e isso tem consequências legais. O que eu faço agora? Primeiro, vamos pegar uma cópia da escritura da casa. Depois, vamos conversar com um advogado. Você tem direitos que precisam ser protegidos. O advogado, Dr. Henrique, era especialista em direito de família. Depois de analisar os documentos, ele foi direto ao ponto. Sofia, você foi vítima de apropriação indébita e negligência familiar. Sua mãe tinha a obrigação de te informar sobre a herança e de te preparar para assumir a propriedade aos 18 anos. Em vez disso, ela deixou eu acreditar que vivia de favor. Exato. E seu padrasto, mesmo não tendo nenhuma relação legal com você, se apropriou da situação para te explorar. O que posso fazer? Várias coisas. Primeiro, podemos entrar com uma ação para reaver todo o dinheiro que foi descontado do seu salário sob falsos pretextos. Segundo, podemos requerer danos morais pelo abuso psicológico. Terceiro, você pode tomar posse imediata da casa, já que vai fazer 18 anos. E se eles não saírem da casa? Aí vira uma questão de despejo. Você seria a proprietária despejando inquilinos que não pagam aluguel. A ironia da situação não passou despercebida. Jorge sempre ameaçou me botar para fora da casa dele, e agora era eu quem tinha o poder de botá-lo para fora da minha casa. Doutor, eu não quero ser cruel, disse. Só quero justiça. E justiça você vai ter. Vamos fazer tudo dentro da lei. Passei os dias seguintes preparando minha estratégia. Primeiro, juntei todas as evidências possíveis. Comprovantes de salário, testemunhas do meu trabalho, registros das humilhações que sofri. Depois, com a ajuda de Dona Regina, organizei toda a documentação da herança. No dia do meu aniversário de 18 anos, acordei sabendo que minha vida mudaria completamente. Não porque eu estava me tornando adulta, mas porque finalmente tinha nas mãos o poder de mudar minha própria história. Jorge e minha mãe me deram parabéns no café da manhã, mas o clima estava tenso. Eles sabiam que alguma coisa estava diferente. E aí, Sofia? Jorge disse, tomando seu café. Já pensou no que vai fazer da vida agora que é adulta? Pensei sim, respondi calmamente. E? Vou estudar. Fazer faculdade. Com que dinheiro? Com meu dinheiro. O que eu ganhei trabalhando todos esses anos. Esse dinheiro? Não existe mais, completei a frase por ele. Eu sei. Vocês gastaram tudo com coisas que eram obrigação de vocês me fornecer. Minha mãe quase engasgou com o café. Sofia, o que deu em você? A vida deu em mim, mãe. Principalmente a verdade. Levantei da mesa e fui buscar uma pasta que eu havia preparado. Voltei e coloquei os documentos na mesa, bem na frente dos dois. Vocês conhecem isso aqui? Perguntei, apontando para a escritura da casa. O rosto de minha mãe ficou branco como papel. Jorge pegou o documento e começou a ler, franzindo o senho. O que é isso? Ele perguntou. É a escritura da casa. A casa que sempre foi minha, desde que meu pai morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Só se ouvia o tic-tac do relógio da cozinha. Mãe, continuei olhando diretamente para ela. Você sabia que a casa era minha, não sabia? Ela abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Sofia, Você sabia, afirmei. E deixou eu acreditar por 14 anos que vivia de favor. Deixou ele, apontei para Jorge, me humilhar, me explorar,
me ameaçar de despejo da minha própria casa. Jorge ainda estava lendo o documento, parecendo não acreditar no que via. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Como uma criança pode ser dona de uma casa? Herança, Jorge. Meu pai deixou a casa para mim, e vocês sabiam disso. Eu não sabia de nada, ele gritou se levantando da cadeira. Carla nunca me contou isso. Todos os olhos se voltaram para minha mãe, que finalmente falou. Eu achei melhor não contar, ela disse com a voz trêmula. Pensei que seria mais fácil se vocês me enganassem a vida toda, completei. Não foi bem assim, Sofia. Eu quis te proteger. Me proteger de quê? De saber que eu tinha direitos? De saber que não precisava aceitar humilhação? Jorge ainda parecia em choque. Carla, você me enganou também. Todos esses anos eu pensei que essa casa era sua. E daí? Ela respondeu já irritada. Você morou aqui de graça por 14 anos. Do que tá reclamando? Do que eu tô reclamando? Eu sustentei uma casa que nem era sua. Paguei conta, fiz reforma, comprei móvel. Ninguém mandou, eu disse, me intrometendo na discussão. Você veio morar na minha casa por vontade própria. Ele me olhou como se eu fosse um fantasma. Sua casa? Minha casa. Sempre foi minha casa. Mas você era criança. E agora sou adulta. E quero que as coisas sejam esclarecidas. Peguei outro documento da pasta. Este aqui é um relatório dos valores que vocês descontaram do meu salário nos últimos 3 anos. No total, foram cerca de R$ 7.200. Dinheiro que pagou suas coisas, Jorge protestou. Dinheiro que pagou obrigações de vocês. Comida, roupa, material escolar. Isso tudo era responsabilidade de vocês, não minha. Mas nós te sustentamos. Com o quê? Vocês nunca gastaram 1 centavo comigo que não fosse do meu próprio trabalho. A discussão estava esquentando, e eu podia ver o desespero crescendo nos olhos dos dois. Sofia, minha mãe tentou uma abordagem mais suave. Você é minha filha. A gente pode conversar sobre isso, encontrar uma solução. Que tipo de solução? Bem, você pode continuar morando aqui. A gente divide as despesas da casa, cada um paga sua parte. Como inquilinos? Como família. Família? Repeti quase rindo. Mãe, família não mente uma para outra por 14 anos. Família não explora trabalho infantil. Família não rouba o dinheiro uma da outra. Nós não roubamos nada. Roubaram sim. E não foi só dinheiro. Vocês roubaram minha autoestima, minha confiança, minha sensação de pertencimento. Vocês me fizeram sentir que eu não valia nada, que devia ser grata por existir. Jorge, que havia ficado quieto durante nossa troca, explodiu. Chega! Eu não vou ficar aqui ouvindo essa ingratidão. Ingratidão? Perguntei, me levantando também. Ingratidão por quê, Jorge? Por descobrir a verdade. Por tudo que eu fiz por você. Eu te criei como se fosse minha filha. Você não fez nada por mim que não fosse do seu interesse. Você queria uma mulher, e ela vinha com uma filha. Você aceitou o pacote completo porque queria ficar com minha mãe. Isso não é verdade. É sim. E eu não te devo nada. Na verdade, quem deve aqui é você. Como assim? Você morou na minha casa por 14 anos sem pagar aluguel. Usou minha energia elétrica, minha água, meu gás. Fez reformas na minha casa sem autorização. Tecnicamente, você me deve muito dinheiro. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Você tá me chantageando? Não estou chantageando ninguém. Estou apenas esclarecendo a situação legal. Peguei o último documento da pasta. Este aqui é um parecer jurídico sobre meus direitos. Segundo a lei, eu posso requerer o pagamento de todas as despesas que vocês tiveram na casa nos últimos 14 anos, mais correção monetária e juros. Minha mãe quase desmaiou. Sofia, isso é muito dinheiro. É sim, mais de 50 mil reais. Nós não temos esse dinheiro. Eu sei, por isso vou fazer uma proposta. Os dois me olharam com expectativa. Vocês podem continuar morando aqui, mas agora como inquilinos. Vão pagar aluguel, dividir as contas da casa proporcionalmente aos seus salários
e me devolver todo o dinheiro que descontaram do meu trabalho. E se a gente não aceitar? Jorge perguntou desafiador. Aí vocês saem da casa e eu entro com uma ação judicial para reaver tudo que gastei sustentando vocês todos esses anos. Você não faria isso, minha mãe disse parecendo desesperada. Faria sim, mãe. Vocês me ensinaram que gratidão precisa ser merecida, lembram? Agora é a vez de vocês me mostrarem que merecem minha gratidão. Jorge socou a mesa com força. Isso é ridículo. Uma pirralha de 18 anos mandando em adultos. Essa pirralha é a dona da casa onde vocês moram, respondi calmamente. E essa pirralha também aprendeu que respeito se conquista, não se exige. Você tá louca se acha que eu vou aceitar isso. Então pode arrumar suas coisas e sair. Você tem 15 dias. 15 dias? É o prazo legal para despejo por falta de contrato. Como vocês nunca assinaram nada, não tem direito a aviso prévio maior. Ele olhou para minha mãe, como se esperasse que ela tomasse partido dele. Carla, fala alguma coisa. Minha mãe estava chorando, mas quando falou, sua voz estava firme. Jorge, acho melhor a gente aceitar a proposta dela. Como é? A Sofia tem razão. A casa é dela. Nós mentimos para ela. Exploramos ela. Agora temos que aceitar as consequências. Você tá do lado dela? Eu tô do lado da verdade. Jorge nos olhou por alguns segundos, processando a reviravolta da situação. Finalmente, pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta. Ficamos em silêncio por um tempo, minha mãe e eu. Ela continuava chorando baixinho. Sofia, ela disse finalmente. Me perdoa? Mãe, perdoar é uma coisa. Confiar de novo é outra. Eu sei que errei. Errei muito. Mas eu achei que estava te protegendo. Me protegendo de quê? De ter expectativas altas demais. De sofrer quando descobrisse que o mundo é cruel com gente como a gente. Gente como a gente? Gente pobre, filha. Gente que não tem berço, que não tem padrinho. Eu quis que você se acostumasse desde cedo com a ideia de que teria que lutar por tudo. Mas você não precisava mentir para mim. Não precisava me fazer sentir que eu não valia nada. Eu sei, foi errado. Mas eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que você descobrisse sobre a casa e me mandasse embora. Medo de ficar sozinha de novo. Pela primeira vez, consegui ver minha mãe como ela realmente era. Uma mulher assustada, insegura, que havia cometido erros terríveis tentando se proteger. Mãe, eu nunca te mandaria embora. Você é minha mãe. Mesmo depois de tudo que eu fiz? Mesmo assim. Mas as coisas vão ter que mudar. Eu sei. E vão mudar. Jorge voltou 3 horas depois, parecendo mais calmo. Conversei com um advogado, ele disse, se sentando à mesa novamente. Ele confirmou tudo o que você disse. A casa é sua mesmo. E eu aceito suas condições. Todas elas? Todas. Vou pagar aluguel, dividir as contas e devolver o dinheiro do seu trabalho. Em parcelas, minha mãe acrescentou rapidamente. A gente não tem 7.000 reais para te dar de uma vez. Tudo bem, em parcelas. E... Sofia, Jorge continuou parecendo constrangido. Eu quero pedir desculpas. Foi a primeira vez em 14 anos que ouvi essas palavras dele. Desculpas por quê? Por ter tratado você mal todos esses anos. Por ter te feito sentir que não tinha direitos. Por ter te explorado. Jorge, você me deve mais do que desculpas. Você me deve respeito. Eu sei. E você vai ter. Como eu vou saber que você mudou de verdade? Porque agora você tem o poder. Se eu te desrespeitar, você pode me botar pra fora. Era verdade. A dinâmica da casa havia mudado completamente. Eu não era mais a menina que dependia da boa vontade deles. Agora, eles é que dependiam da minha. Nos dias seguintes, estabelecemos as novas regras da casa. Jorge pagaria 800 reais de aluguel por mês, minha mãe pagaria 400. As contas seriam divididas proporcionalmente aos salários de cada um, e eles me pagariam 100 reais por mês até quitar a dívida dos meus salários apropriados. A mudança foi radical. Jorge, que antes me dava ordens, agora me pedia permissão para fazer reformas ou mudanças na casa.
Minha mãe, que antes desviava meu dinheiro, agora me prestava contas de cada centavo. Mas a maior mudança foi em mim mesma. Pela primeira vez na vida, me sentia verdadeiramente dona do meu destino. Não precisava mais andar na ponta dos pés. Não precisava mais aceitar humilhações. Não precisava mais ser grata por existir. Com o dinheiro do aluguel e das parcelas da dívida, consegui me manter na faculdade. Passei no vestibular para a administração e ganhei uma bolsa parcial. O resto eu pagava com meus próprios recursos. Seu Antônio ficou muito orgulhoso quando contei para ele toda a história. Sempre soube que você era especial, ele disse sorrindo. Uma menina que trabalha como você, trabalhou desde os 14 anos. Só podia dar certo na vida. Obrigada por ter me dado a primeira oportunidade, respondi. Se não fosse por esse emprego, eu nunca teria descoberto meus direitos. E como estão as coisas em casa agora? Diferentes. Muito diferentes, mas melhores. Era verdade. A casa agora tinha um clima mais respeitoso. Jorge ainda era meio carrancudo, mas não me desrespeitava mais. Minha mãe estava mais carinhosa, como se quisesse compensar os anos de omissão. Claro que nem tudo virou um mar de rosas. Houve ajustes, discussões, momentos de tensão. Mas agora as discussões eram entre iguais, não entre um opressor e sua vítima. Uma noite, cerca de 6 meses depois da revelação, Jorge veio conversar comigo. Sofia, posso falar com você? Claro. Quero te agradecer. Me agradecer? Por quê? Por não ter me mandado embora, por ter dado uma chance pra gente se acertar. Jorge, apesar de tudo, vocês são minha família. Eu não queria destruir a família, eu só queria que ela funcionasse direito. E tá funcionando? Tá. Melhor do que antes. Você me perdoa? Pensei por um momento antes de responder. Jorge, perdão é um processo. Não acontece de uma hora para outra, mas estamos no caminho certo. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que valeu a pena lutar pelos meus direitos. Estou no 3º ano da faculdade, trabalho meio período numa empresa de contabilidade e tenho planos de fazer uma pós-graduação. Minha relação com minha mãe melhorou muito. Ela ainda está pagando a dívida, mas agora entende que foi errado o que fez. Às vezes ela comenta que se orgulha da mulher forte que me tornei. Jorge e eu chegamos a um acordo respeitoso. Ele paga o aluguel em dia, ajuda com os reparos da casa e nunca mais me desrespeitou. Não somos próximos como pai e filha, mas somos civilizados como proprietária e inquilino. A maior lição que aprendi com tudo isso é que conhecimento é poder. Durante 14 anos, fui vítima porque não sabia meus direitos. No momento que descobri a verdade, consegui virar o jogo. Também aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam, muitas vezes sem perceber. Minha mãe achava que estava me protegendo, mas na verdade estava me prejudicando. Jorge achava que estava me ensinando humildade, mas na verdade estava me humilhando. Hoje sei que não devo gratidão eterna a ninguém. Gratidão se constrói todos os dias, com respeito mútuo, com verdade, com carinho genuíno. Não com mentiras, exploração e chantagem emocional. Se você está passando por algo parecido, se alguém está te fazendo sentir que você deve ser grato por coisas que são seus direitos básicos, saiba que isso não é normal. Procure ajuda, procure informação, procure seus direitos. E se alguém te disser que você deve gratidão eterna por qualquer coisa, pergunte: gratidão por quê, exatamente? Às vezes, a resposta vai te surpreender. E às vezes, essa surpresa pode mudar sua vida completamente. Porque no final das contas, a casa sempre foi minha. Eu só precisei descobrir isso.